Você já se questionou se realmente possui o Espírito Santo? Aqui estão 7 sinais bíblicos que irão demonstrar de uma vez por todas a sua presença. Muitos crentes enfrentam dúvidas sobre sua relação com o Espírito Santo. Perguntam-se se receberam o batismo do Espírito ou se cometeram erros que levaram o Espírito a deixá-los. No entanto, a verdade maravilhosa das Escrituras é que, quando o Espírito Santo habita em alguém que recebeu Cristo, ele trabalha para afirmar a verdade de que pertencemos a Deus. A confiança na nossa salvação é um sinal da presença do Espírito Santo em nós. Embora as dúvidas surjam, é essencial olhar para a palavra de Deus, que nos assegura de nossa filiação divina. A presença do Espírito Santo em nossa vida é acompanhada por frutos tangíveis, como amor, alegria, paz e paciência. O caráter piedoso é outra evidência da presença do Espírito Santo em nós. Ao nos rendermos a Ele, somos chamados a abandonar nossas antigas práticas e refletir a santidade de Deus em nossas vidas diárias. A verdadeira sabedoria que o Espírito nos dá nos guia a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, mostrando misericórdia e produzindo bons frutos. A paixão e o poder para o evangelismo são despertados pelo Espírito Santo em nós. Ele nos capacita a superar o medo e a timidez, dando-nos ousadia para compartilhar as boas novas. Essa paixão não é gerada por nós mesmos, mas é um fruto da presença e do poder do Espírito Santo em nós. A evidência de falar em línguas é uma manifestação do Espírito Santo, mas não é o único sinal de sua presença. A verdadeira marca de um cristão é a presença do Espírito de Deus em sua vida, levando-o a viver de acordo com os princípios de Cristo. O mais importante é o amor, que deve ser a maior manifestação do Espírito em nossas vidas. A presença do Espírito Santo é uma bênção que nos transforma e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus. Ao permitirmos que Ele trabalhe em nós, somos moldados à imagem de Cristo, refletindo seu amor e sua verdade ao mundo ao nosso redor. Que possamos valorizar e buscar cada vez mais a presença e o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Entende? Vou corrigir a parte que você enviou e continuar a partir dali. Língua, eu sei disso porque a multidão falou em línguas singulares e cada uma que representava múltiplos idiomas as ouviu em seu próprio idioma. Então, em 1 Coríntios 14:39, a Bíblia diz: portanto, meus irmãos, busquem profetizar e não proíbam falar em línguas. Bem, alguns diriam que orar em línguas é a habilidade sobrenatural de orar em um idioma terreno. Isso não é verdade, porque 1 Coríntios 14:2 diz: pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, ele fala mistérios pelo Espírito. Ninguém pode entender, porque as línguas não são um idioma terreno. Pode se manifestar como um idioma terreno milagrosamente, mas em sua origem é o que muitos chamariam de glossolalia. Mas sabemos que há poder nesse idioma celestial. Então, essa é uma das evidências de falar em línguas. Um amor por Jesus. Romanos 5:5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo coloca o amor de Deus dentro de você. Você não só aprende a amar os outros à medida que a presença do Espírito Santo se manifesta em sua vida, mas também desenvolve um amor apaixonado pela pessoa de Jesus. Você desenvolve amor por Jesus, mesmo como eu disse antes, ninguém ama Jesus como o Espírito Santo. E se você se entregar a Ele, o Espírito Santo quer colocar esse amor em seu coração. Ele quer acender os fogos do primeiro amor. Ele quer cultivar dentro de você uma paixão pelo nome de Jesus. Quando você tem a presença do Espírito Santo, você sabe disso porque está obcecado por Jesus. Quando você tem a presença do Espírito Santo, você sabe disso porque não consegue parar de falar sobre Jesus. Você quer falar com seus amigos sobre Jesus. Você quer falar com sua família sobre Jesus. Você quer falar com seus colegas sobre Jesus. Quando você está cheio do Espírito Santo, é Jesus, 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 Jesus. Você se torna uma pessoa de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus.
Ele veio para testemunhar de Jesus. E então, quando você recebe a presença do Espírito Santo dessa forma, essa mesma paixão, esse mesmo amor é derramado sobre você desde o fundo do seu espírito. E você se torna obcecado por Jesus. É uma santa obsessão que toma conta do seu ser. E você se torna 100% uma pessoa de Jesus. Você fala Jesus, pensa Jesus, vive Jesus, respira Jesus. Tudo em você quer saber e compartilhar sobre Jesus. Então, esse é o número 5, um amor por Jesus. Este amor por Jesus que se manifesta na vida de quem está cheio do Espírito Santo não é apenas uma emoção passageira. É uma transformação profunda que afeta todos os aspectos da vida. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos transforma de dentro para fora, fazendo com que o amor por Jesus permeie nossos pensamentos, palavras e ações. Esse amor não se limita a momentos de adoração ou estudo bíblico. Ele se estende a cada interação diária, influenciando como tratamos nossa família, amigos e até estranhos. João 15:26 diz: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará a meu respeito. Este versículo destaca o papel do Espírito Santo como aquele que testifica sobre Jesus, mostrando que um dos propósitos centrais do Espírito é nos conduzir a uma compreensão mais profunda de quem Jesus é e a compartilhar essa verdade com outros. A paixão por Jesus não é algo que possamos gerar por nós mesmos. É um dom do Espírito Santo, quando nos entregamos a Ele, permitindo que Ele nos encha e nos guie. Nosso amor por Jesus naturalmente transborda para outros aspectos de nossa vida. Isso se reflete em como priorizamos nosso tempo, na maneira como usamos nossos recursos e até nas palavras que escolhemos. Tudo se torna um reflexo do nosso amor por Jesus. Filipenses 2:5-11 nos convida a ter a mesma mentalidade que Cristo Jesus, que se humilhou e se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Este chamado para imitar a humildade e obediência de Jesus é um reflexo do trabalho do Espírito Santo em nós, moldando-nos à imagem de Cristo. Assim, quando estamos cheios do Espírito Santo, nosso desejo de falar sobre Jesus não vem de um dever religioso, mas de uma fonte de amor e gratidão que flui de nosso íntimo. Tornamo-nos testemunhas vivas de sua graça, amor e misericórdia, desejando que outros também conheçam a alegria e a paz que vem de um relacionamento pessoal com Jesus. Número 6. Conhecimento da verdade. 1 João 2:27 diz: Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém lhes ensine, mas, como a unção dele lhes ensina a respeito de todas as coisas, e essa unção é verdadeira, não é falsa, permaneçam nele como ela os ensinou. Quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, quando a presença do Espírito Santo tomou posse de sua vida, a verdade transborda do seu ser. A verdade é recebida no íntimo. A verdade se torna a sua porção. Você recebe revelação de Deus, começa a entender as coisas mais profundas das Escrituras, começa a compreender a verdade da presença de Deus, compreende a verdade da santidade, entende a verdade da palavra, a verdade da cruz e do sangue. E essas verdades se tornam suas. Esses tesouros que Deus escondeu apenas para aqueles que o amam, apenas para aqueles em quem ele pode confiar, apenas para aqueles que carregam seu espírito, esses tesouros se tornam seus. O conhecimento da verdade que vem através do Espírito Santo não é simplesmente acadêmico ou teórico. É um conhecimento vivencial que transforma a vida. A presença do Espírito Santo em nossa vida ilumina nosso entendimento, permitindo-nos captar as realidades espirituais de uma maneira que transcende o mero conhecimento intelectual. Esse conhecimento nos conecta de forma mais íntima e pessoal com Deus, revelando não apenas quem Ele é, mas também quem somos em Cristo. João 16:13 diz: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Este versículo sublinha que a função do Espírito Santo é nos guiar à verdade completa, não apenas nos fornecendo informações, mas revelando o coração e os propósitos de Deus para nós e para o mundo.
À medida que permanecemos em Cristo e permitimos que sua unção nos ensine, nosso relacionamento com Deus se aprofunda. A verdade que recebemos do Espírito Santo nos liberta de enganos, medos e dúvidas, fortalecendo nossa fé e confiança em Deus. O conhecimento da verdade é fundamental para uma vida de santidade e obediência, pois é a verdade que nos liberta. João 8:32. A revelação dada pelo Espírito Santo não é reservada para um seleto grupo de especialistas em religião. Ela está disponível a todos que buscam sinceramente a Deus com corações abertos e humildes. Esse conhecimento espiritual nos capacita a discernir entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, permitindo-nos viver de maneira que honre a Deus. Além disso, o conhecimento da verdade nos equipa para servir aos outros eficazmente, tornando-nos capazes de compartilhar o Evangelho com clareza e de oferecer conselho e encorajamento baseados na Palavra de Deus. Nossa vida se torna um testemunho do poder transformador do Evangelho, refletindo a luz de Cristo em um mundo que desesperadamente precisa da verdade. Em suma, o conhecimento da verdade que o Espírito Santo revela é essencial para uma vida cristã autêntica e frutífera. Ele não apenas nos conecta mais profundamente com Deus, mas também nos capacita a viver de maneira que reflita sua verdade, amor e santidade ao mundo. Este conhecimento da verdade é um tesouro inestimável disponível a todos os que buscam sinceramente a Deus e desejam permanecer em sua presença. Número 7, e isso deveria ser óbvio, um dos sinais de que você recebeu a presença do Espírito Santo, ou que foi batizado no Espírito Santo, é que você anda em santidade. A santidade. 1 Pedro 1 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O Espírito te faz santo. Bem, ele é chamado o Espírito. Eu gosto de chamá-lo o Espírito da Santidade. Em outras palavras, quando você foi batizado no Espírito Santo, o pecado começa a perder seu apelo. O pecado começa a parecer repugnante, sujo. Você começa a odiar o que Deus odeia, mesmo que o que o Espírito Santo odeia seja o que você faz. Essa é uma marca de estar cheio do Espírito. Eles andam em santidade, resistem ao pecado, à tentação. Não colocam coisas ruins diante de seus olhos, não falam coisas ruins, nem mesmo querem ouvir coisas ruins. Vivem santificados, vivem separados, vivem na proteção da presença de Deus. E isso é um sinal, um verdadeiro sinal de que você tem o Espírito Santo. A santidade é, sem dúvida, um dos frutos mais distintos da presença do Espírito Santo na vida de um crente. É o resultado natural de uma vida rendida ao Senhor, onde o Espírito Santo opera de dentro para fora, transformando pensamentos, atitudes e ações. A santidade não é apenas um conceito teológico, é uma realidade prática que se manifesta no dia a dia de quem verdadeiramente vive sob a influência do Espírito de Deus. Em Gálatas 5, 22 e 23, o apóstolo Paulo lista o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra tais coisas não há lei. A santidade é tecida por meio dessas qualidades. Pois, quando vivemos por elas, naturalmente nos afastamos do pecado e nos aproximamos da natureza de Deus. Viver em santidade, conforme o número 7 indica, não é uma imposição externa, mas uma transformação interna que nos leva a desejar o que é puro e a rejeitar o que é impuro. É um sinal claro da presença do Espírito Santo operando em nós, nos conduzindo a uma vida que reflete o caráter de Cristo. Quando o Espírito Santo habita em nós, somos movidos por um desejo profundo de viver de maneira a agradar a Deus, não por obrigação, mas por amor a Ele e ao que Ele representa. A santidade é também um testemunho poderoso para o mundo ao redor. Ao viver uma vida santa, os crentes demonstram a diferença que Cristo faz em uma vida, atraindo outros para Ele não apenas com palavras, mas com o exemplo de vida. Portanto, a santidade não é sobre isolamento, mas sobre ser luz em meio às trevas, sal na terra, fazendo a diferença de forma autêntica e amorosa. É importante ressaltar que a jornada em direção à santidade é contínua e requer dependência constante do Espírito Santo.
Não se trata de alcançar a perfeição por nossos próprios esforços, mas de permitir que o Espírito Santo nos molde e nos transforme à imagem de Cristo ao longo do tempo. Essa jornada envolve arrependimento, renúncia ao pecado e uma busca contínua por uma vida que honre a Deus em todas as áreas. E, à medida que nos rendemos ao trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, experimentamos cada vez mais a plenitude da vida em Cristo, refletindo seu amor e santidade ao mundo ao nosso redor.